Boa tarde, pessoal. Sou Luiz Cláudio da Mundo Cop. Sejam todos bem-vindos a mais um grande Web Cop. Vale pontuar que a Mundo Cop iniciou uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas do cooperativismo. A nossa proposta é trazer semanalmente personalidades e temas que possam auxiliar de alguma forma as nossas cooperativas na atual conjuntura. O tema de hoje é Novos rumos da economia, capitalismo consciente e cooperativismo. Antes de apresentar os nossos convidados especiais, quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer à equipe Mundo Cop, os nossos amigos, parceiros e patrocinadores. Sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar informação em conhecimento. Juntos, ajudam a Mundo Cop a expor o cooperativismo como ele é, forte, sólido e em franco crescimento, inclusive em tempos de crise. São eles: BASF, Cressol, Dentauni, Icatu Seguros, Mongeral Aegon, Quanta Previdência, Seguros Unimed, Cicobi, Sicredi, Tóquio Marine, Veiling, Olambra. Sem vocês, a nossa missão seria muito difícil. O nosso muito obrigado. 2 recadinhos rápidos. Vale lembrar que os nossos eventos estarão disponíveis a partir de amanhã no nosso YouTube e demais redes sociais. Todos poderão fazer perguntas, inclusive, por favor, façam muitas perguntas aos nossos convidados pelo chat, tá? Tentaremos responder a todas. Vamos começar? Ele é um ex-produtor rural, engenheiro pela Universidade de São Paulo, com MBA executivo em finanças pela Business School de São Paulo. Certificado em agricultura ecológica pelo Instituto Latino-Americano de Ciências e Agronegócio em Harvard. Também é cofundador e ex-diretor-geral do Movimento Capitalismo Consciente no Brasil e atua como conselheiro em diversas empresas. Seja bem-vindo, Thomas Schmidt. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com o Mundo Coop, com esse movimento que é muito maior do que simplesmente uma ideia de negócio, uma forma de fazer negócio, né? Obrigado. O nosso outro convidado está em seu segundo mandato frente à Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, Confebras. Paralelamente à presidência da Confebras, ele também é diretor executivo da Cooperforte, uma das maiores cooperativas singulares independentes do país, com sede em Brasília. É especialista em negócios pela Fundação Dom Cabral, em gestão avançada de negócios pela Universidade Federal de Mato Grosso e em marketing e estratégia pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, meu amigo Kedson Macedo. Para mim, meus amigos, é uma honra estar aí com o Tom. Ativa o som, Kedson. Deixa eu só ativar o som, que é fundamental. Onde é que está? Pronto, tá certo. Agora está ok, Kedson. Agora desligou. Agora melhorou? Aí. Desligou. Então. Ok. Bom, é uma honra estar com você, Thomas, Luiz, Douglas, nossos parceiros aí. A Mundo Cop é uma parceira de primeira ordem da Confebras. Em nome da equipe da Confebras, em nome dos nossos conselheiros, filiados, né, agradecemos desde já esse honroso convite. E para dividir essa missão aqui de fazer esse webinar, o nosso diretor de Mundo Cop, meu grande amigo Douglas. Travou? Douglas. Travou? Sinal. Travou, pronto. Ok. Gente, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer os nossos convidados. Esse vai ser um debate muito interessante, que a gente vai falar dos novos rumos da economia. Então, o capitalismo consciente e o cooperativismo, eles trabalham juntos. Não dá para falar de um e não falar do outro. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ser inclusivo, mais colaborativo e ter sempre objetivos comuns. Então, aqui nós vamos debater como até questões ambientais, sociais e as econômicas, elas não podem mais ser pensadas separadamente. Então, elas vão ter que andar em conjunto para a gente ter um bom funcionamento. E principalmente agora, nessa pandemia, nessa crise, a gente vai ver que muita coisa foi antecipada.
Então, é isso que nesse debate a gente vai tentar trazer, tanto do Kedson quanto do Thomas, esses insights. Então, a gente vai começar o nosso debate. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o Thomas. Ô, Thomas, numa entrevista que você deu lá para Mundo Copy, você disse que o capitalismo foi excelente para produzir riqueza e falhou na distribuição. O socialismo, ao contrário, foi excelente na distribuição da riqueza e falhou na produção. Já o cooperativismo, ele consegue produzir bem e distribuir também bem. Você acredita que o cooperativismo fará diferença nesse atual sistema capitalista? Eu adoro essa colocação, porque, no fundo, o cooperativismo surgiu só na época da Revolução Industrial, quando efetivamente, através da utilização do recurso de uma forma alavancada, o capitalismo tomou muita força. Aí, imediatamente, surgiu uma força contrária, que foi o socialismo. E lá, quietinho, como quem não quer nada, começou a estruturar o que a gente conhece hoje de cooperativismo, né? O cooperativismo evoluiu muito, mas o bacana disso tudo, realmente, o cooperativismo começa... É quase que a materialização dos fundamentos de um capitalismo mais consciente, né? Começa com um propósito. Todo mundo se junta do ponto de vista da cooperativa com uma intenção coletiva, né? Todo mundo participa, todo o ecossistema faz parte quando você está trabalhando numa cooperativa. Você cria uma cultura de trabalho conjunto, coletivo, de apoio, de coordenado, né? E a gente colabora muito mais. E tudo com base numa liderança que serve, né? A gente está liderando ali para servir aquela causa. Então, isso é o fundamento de um capitalismo consciente, e o cooperativismo é uma grande expressão. E o que a gente percebe, a cada crise que passa, as empresas, as organizações que praticam esses fundamentos, elas saem mais forte da crise. Elas se fortalecem durante uma crise, porque é um ecossistema que se protege, é um ecossistema que está cuidando de si, né? E o que cada crise faz? Ela permite que a gente mude o nível de consciência, preste atenção em coisas que a gente não prestava antes e construa uma força ainda maior dentro desse sistema do cooperativismo. Eu tenho uma clara ideia ou percepção que, como o cooperativismo vai sair muito mais forte dessa crise, vai ser um alicerce para muitas regiões do Brasil, esse movimento cooperativismo, as cooperativas vão ser o que vão segurar a gente, vão cuidar do nosso ecossistema para sair, para alavancar a retomada. Perfeito. A minha pergunta vai para o Kedson. O cooperativismo, Kedson, de crédito, estava numa constante crescente antes da pandemia, né? Dobrando de tamanho a cada 4 anos, Banco Central elevando, querendo que a gente tivesse uma abrangência no sistema financeiro de 8 para 20, um histórico de sobrevivência e resiliência que o movimento tem em seu DNA. Quais as diferenças, os diferenciais das cooperativas quando se fala de oportunidades para superá-las? O que o movimento traz para minimizar os impactos da pandemia? Bom, o cooperativismo, né, em geral, ele tem um alicerce que é fundamental, que ele se baseia no relacionamento das pessoas, né? As cooperativas são sociedades de pessoas. Então, essa é a maior vantagem que o cooperativismo tem, e o de crédito não é diferente, né, para fazer frente às crises que se perpassam na história da humanidade, né? As cooperativas de crédito, elas, além de ter esse foco nas pessoas, também se baseiam muito no desenvolvimento local, trabalham junto com as comunidades, levam prosperidade, levam riquezas para as suas comunidades, né? Então, tem uma atuação muito focada, muito específica, junto aos seus segmentos de atuação, sejam eles comunidades, sejam eles segmentos de pessoas profissionais, né, onde eles atuam, onde as cooperativas atuam, né? No cooperativismo, né, pelo fato das pessoas, ao mesmo tempo, serem donas das cooperativas e também seus usuários, seus clientes, né, há um elemento amortecedor das crises, porque
As cooperativas conhecem os seus cooperados, conhecem os seus perfis, os seus valores, porque elas são constituídas desse grupo de pessoas, né? Então, agora especificamente nesse problema que nós estamos vivendo, né, as cooperativas estão tendo um desempenho que era esperado delas, ou seja, estão junto com seus associados, estão buscando fazer uma comunicação direta, buscando levar aos seus cooperados a tranquilidade financeira que esses cooperados requerem. Então, foi feita uma série de movimentos nesse momento para renegociar dívidas, para trabalhar em questão de endividamento, para trabalhar a questão da educação cooperativista e financeira, né? Por ter o foco nas comunidades, também as cooperativas levaram para essas comunidades as suas ações de responsabilidade socioambiental, né? Que isso é importante demais nesse momento. Então, nós temos inúmeros exemplos, né? E faz parte do cooperativismo, do capitalismo consciente, né? Se levar também apoio às pessoas e às comunidades. Então, nós temos, por exemplo, aqui, Cicobi Unicentro, aqui em Goiânia, por exemplo, fez uma campanha para arrecadar fundos para EPIs, para respiradores lá do Hospital de Clínicas lá de Goiás, né? Várias cooperativas se emanaram nas suas comunidades para levar cestas básicas para as pessoas em condições de vulnerabilidade social. Então, as cooperativas têm esse fator que é fundamental. São sociedades de pessoas que se preocupam com as pessoas e elas trabalham dentro de princípios e valores, né? Então, isso por si só é um diferencial importante em relação ao movimento no Brasil e também no mundo. Perfeito. E quando você fala dos princípios, o Kedson, a gente tem, se o cooperativismo seguir os 7 princípios, isso já está muito bem organizado. Ali é uma definição clara do que a gente tem que fazer com todas as ações dentro do cooperativismo. E aproveitando isso que você falou, eu queria perguntar, que a gente percebe que ambos os modelos, tanto o capitalismo consciente quanto o cooperativismo, eles contemplam princípios que se baseiam na humanização, na cooperação, na sustentabilidade. Isso a gente é claro. Para vocês, o que o cooperativismo tem para ensinar e para aprender com o modelo de capitalismo consciente? Onde eles podem trabalhar em conjunto? Pode começar, Thomas. Uhum. Eu acho que nosso grande inimigo, ou nosso grande antagonista como cooperativismo, é a falta de conhecimento do que significa o que é a proposta do cooperativismo, né? Então, da mesma forma, o capitalismo consciente, as pessoas não entendem, porque, primeiro, que capitalismo e consciência são palavras antagônicas numa mesma frase, ninguém consegue entender uma coisa tão complexa. Às vezes é mais fácil de falar no negócio consciente. Então, o que eu gosto de destacar sempre é essa ideia, o cooperativismo é uma filosofia de negócio que gera riqueza e que o excedente de riqueza permanece junto na comunidade e com as pessoas que o geraram. Então, quando você fala de uma empresa tradicional, essa riqueza, grande parte da riqueza é extraída desse local e vai para algum outro lugar, para um acionista, para um investidor, sai dessa região. Então, é um mecanismo que atrasa a geração de prosperidade local. O cooperativismo, e quando você fala de capitalismo consciente, a gente está focando em resolver o problema, que é isso aí, cooperativa se cria para atender uma necessidade local, né, e gerar essa riqueza localmente. Então, cada vez que a gente e o consumidor tem um papel fundamental nessa questão. Quando eu, como consumidor, compro alguma coisa que não é local, ou que talvez não seja daquelas coisas mais corretas, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um voto de confiança para aquele negócio continuar. Se eu ponho meu dinheiro nas coisas que efetivamente fazem a diferença na minha comunidade, na minha região, eu estou dando um voto de confiança para fortalecer a minha região. Então, acho que essa presença do cooperativismo, o que ela é?
ela é uma mudança de consciência para as pessoas perceberem, quanto mais a gente trabalhar junto, mais a gente cresce, né? Eu gosto de ter um exemplo no Rio Grande do Sul, né? A cidade de Gramado atrai uma quantidade enorme de visitantes. E as cidades ao redor não atraem absolutamente nada. Então, o que as cidades ao redor fizeram? São cidades de 20, 30, 40 mil habitantes. Se juntaram e criaram uma rota romântica. Aquelas 17, 20 cidades juntas, numa rota, trabalhando junto, elas atraem a mesma quantidade de gente que uma cidade como Gramado, Canela, esse pequeno espaço. Então, como é que a gente... Esse é um exemplo de como o cooperativismo consegue influenciar não só a atitude do indivíduo, mas a atitude coletiva de uma região para começar a trabalhar mais junto e competir, né? Perfeito. Bom, eu entendo que há uma total sinergia entre o capitalismo consciente, a ideia, o conceito, né, do capitalismo consciente e o movimento cooperativista, né? Vamos lá, o capitalismo consciente prega, ao mesmo tempo, cooperar e competir, né? Isso é cooperativismo puro, né? Eficiência e participação democrática. Participação democrática é um princípio do cooperativismo, né? Então, isso também faz parte do próprio cooperativismo. Então, tem muita vinculação, né, com o capitalismo consciente. Falamos também em capitalismo e socialismo. Eu vejo o cooperativismo como um modelo econômico que funde essas duas grandes ideias, né, do capitalismo e do socialismo, numa ação onde a valorização das pessoas é fundamental, mas, ao mesmo tempo, se constrói o coletivismo, né? Como você citou agora, Thomas, de uma maneira que traga prosperidade às pessoas individualmente e à comunidade, à coletividade, através do desenvolvimento local das comunidades, né? E a questão também que o capitalismo consciente prega do individualismo, do coletivismo, né? Quer dizer, o cooperativismo, ele é eminentemente, né, um movimento que valoriza as pessoas, valoriza os coletivos e valoriza as ações coletivas. As sociedades cooperativistas são feitas por pessoas, dentro de princípios democráticos, dentro de sentidos de intercooperação, dentro de conceitos fundamentais de democracia, né? Então, há uma anuência muito grande. O propósito do cooperativismo já é um propósito elevado. A cultura do cooperativismo tem uma sinergia muito grande com o capitalismo eficiente, porque a cultura é a cultura de valorizar valores de cooperação, valores de colaboração, valores de união, né? Que tem muito a ver com a ideia do cooperativismo, do capitalismo consciente, né? E outras questões que são importantes para a gente levar. Não é à toa que o cooperativismo no mundo, né, tem essa grande presença. Nós estamos falando aqui de mais de 1,2 milhões de cooperativas em todo o país. Aqui eu não estou só falando em cooperativas de crédito, né? Nós temos mais de 250 milhões de cooperados em 117 países do mundo. É um movimento extremamente global. Se nós somarmos esses números, nós vamos chegar na maior organização, né, agregada que existe na face da Terra. Então, no Brasil, nós precisamos exaltar esses números, levar para o brasileiro essa grande opção, que não é nem capitalismo, não é nem socialismo, é um outro modelo econômico que se chama cooperativismo, e que traz prosperidade individual, mas também traz benefício ao país, às coletividades onde atua. Eu acho que, completando, o cooperativismo é uma das melhores expressões do capitalismo consciente. Eu acho que é uma boa definição. Boa definição. Perfeito. Teu som, Luiz. Luiz, está sem som. Melhorou? Olha, só mais um dado que eu acho que é importante de cooperativismo no mundo, que é uma coisa que eu acho que... Claro. O cooperativismo agregado no mundo inteiro, ele gera mais de 250 milhões de empregos. Só no Brasil, são 500 mil empregos, né?
Olha só, num momento dramático, né, que nós estamos vivendo, a gente tem uma taxa de desemprego altíssima no Brasil, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas, né? Esse é o movimento agregador, é o movimento que emprega, é o movimento que leva à prosperidade, é um movimento que transforma a vida das pessoas. Nós precisamos ter uma melhor comunicação. O meu amigo Enio Menem, que é um professor aí, um craque do cooperativismo, sempre fala isso, quer dizer, falta um pouco a nossa capacidade, competência para a gente comunicar essa coisa maravilhosa que é o cooperativismo para todos, de modo que as pessoas comprem isso, né, e levem isso para a sua vida. Eu vou pegar um gancho do que você falou, o Kedson, e junto com o Thomas dar uma costurada aqui, né? O Thomas fala da falta de conhecimento, né? Que nós do cooperativismo sofremos, né? E realmente a sociedade desconhece esses números que o Kedson levanta. Ele traz um panorama aí mundial e estamos falando um pouco de crédito, tá? Mas quando você vem, por exemplo, para o Brasil, hoje, juntando todas as cooperativas de crédito do Brasil, nós somos o maior, temos o maior ponto de atendimento financeiro. Hoje, a maior base de atendimento. Dados do Banco Central. Dados do Banco Central. Acho que 6 mil, o Kedson sabe mais do que eu. 6.800. Março. 6.820 unidades de atendimento, dados de massa, é a maior rede de distribuição, né, e de atendimento do país. E eu acho que em muitos municípios é a única entidade financeira. Ou seja, quando o banco não se preocupa de ir lá e atender a comunidade, quem vai é uma cooperativa. Ou ela vai de charrete, ou ela vai de caminhão, ela vai, de alguma forma, ela chega até a cidade. E ela atende as pessoas. Casos, inclusive, de cidades que não existiam luz, e quem colocou luz na cidade foi uma cooperativa. Para quê? Para poder ter um ATM lá, para a pessoa poder sacar dinheiro, para a pessoa poder movimentar o dinheiro dela. Então, assim, é o 10º evento que a gente está fazendo, mas a Mundo Coop há 22 anos já percebe isso, como a sociedade desconhece efetivamente o cooperativismo. Eu só estou falando de crédito. Quando você vai para o agro, a gente está falando aqui que 50% de tudo que o brasileiro come na mesa passa por uma cooperativa. O cooperativismo do agronegócio representa 50% do PIB do agronegócio. Então, assim, são números que aí você vai para as Unimedes, saúde, a maior cooperativa médica do mundo. Nós somos referência do cooperativismo médico. Né? Vem gente do mundo todo estudar as nossas Unimedes aqui. Então, eu queria completar, antes da minha pergunta, e dizer que, realmente, a gente precisa começar a pensar forte na comunicação. A gente é muito bom, o Thomas, de se comunicar para dentro do sistema. A gente faz bem. Mas eu acho que está faltando a gente se comunicar para fora do sistema. E só abrindo um parênteses, eu acho que isso que vocês estão falando, o Kedson também, a gente tem feito um encontro aqui com os presidentes das OCEs, e todo mundo tem essa mesma preocupação. É a mesma preocupação. Todo mundo traz essa mesma atenção que deveria ser dada em comunicação. Eu acho que tem que ser repensado esse modelo de comunicação para atrair mais a sociedade perto da gente e conhecer todos esses benefícios que você está falando, Kedson. Acho que isso é fundamental para o sistema alavancar muito mais do que já está. Eu sou muito a favor da gente. Como é que a gente... Eu sempre questiono como é que a gente se insere na educação. Como é que a gente chega para as unidades de administração, de engenharia, as universidades que começam a ensinar e vão colocar isso como uma matéria. Porque numa universidade de economia, de administração, você aprende sistema econômico, capitalismo, socialismo e o cooperativismo, cara. Está faltando isso. Isso aqui tem que estar na educação básica universitária de todo mundo. Né? Você tem matérias básicas em várias universidades, cooperativismo tem que fazer parte. As pessoas têm que entender que elas podem se relacionar, se organizar comercialmente, colaborando e competindo com alguém de fora. A China é capitalista e socialista ao mesmo tempo. Ela é capitalista para fora e socialista interno. Isso que você falou tem a ver com a reunião, com a conversa que nós tivemos com o Virgílio. Também não adianta a gente impor, a gente tem que catequizar. Acho que isso é perfeito com o que você falou. Agora, tem um dado importante nesse nosso bate-papo que
como nós estamos tendo aí uma plateia, e às vezes muitas pessoas não... muitas são dentro do cooperativismo, mas muitas estão conhecendo agora. É importante que a gente dê um panorama do que é o cooperativismo de crédito no Brasil, talvez para trazer esses números que são agora recentes de março, né? Hoje nós temos mais de 905 entidades financeiras cooperativistas no Brasil, né? Dessas aí, 864 são cooperativas de crédito. Os outros são confederações centrais, né? Nós temos 2 bancos cooperativos, o Bancob e o Bancicred, né? Mas eu queria trazer um número que eu achei fantástico, que eu pedi para o pessoal da Confebras levantar para trazer para vocês. Nós hoje somos quase 12 milhões de cooperados entre pessoas físicas e jurídicas, né? Já agora em março, possivelmente agora os números de abril, já trago esse número fantástico, 12 milhões de cooperados. Mas na última década, pegamos 10 anos para trás, né? Nós tivemos, em relação a ativos, um crescimento das cooperativas de crédito, cresceram 513% em relação a ativos. Cresceram 484% na sua carteira de crédito. Cresceram 600% nos seus depósitos, que é uma coisa fantástica. Quem deposita dinheiro é porque confia na organização, confia naquela instituição, né? Confia nas pessoas que estão ali. Olha só, esses números são fantásticos. Mas nós não chegamos a 10% em todos esses parâmetros do sistema financeiro nacional. Então, nós temos um grande trabalho pela frente. Grande parte eu trago, coloco na conta de a gente comunicar mal sobre as vantagens do cooperativismo. 204 municípios brasileiros só têm cooperativas. 204. E nós estamos em quase a totalidade dos municípios com as nossas unidades, né? Então, falta um pouquinho, e depois nós podemos até, onde estão os gargalos, nós podemos até conversar sobre isso, mas é importante mostrar que, apesar dos grandes esforços que a OCDE tem feito, o meu amigo Márcio, nosso grande líder aí, tem levado essa liderança e feito um esforço grande com sistemas cooperativos, Sicope, Sicredi, Unicred, Cressol, Ailos, né? Crescis lá de Rondônia. Quer dizer, nós estamos todo mundo trabalhando duro, trabalhando muito, arregaçando manga, fazendo, mas ainda falta muito, né? Porque a cidadania financeira, a inclusão financeira do brasileiro passa necessariamente, né, por ter mais cooperativas atuando eficientemente nos mercados e nas comunidades. Exatamente. Perfeito. E o bacana é a gente falar desse cenário, e como o Kedson disse, é só 8%, tá? Aqui no Brasil. 8%. 8% de todos, né? Carteira de crédito, 8%. Não, daria para a gente fazer 20 webinars para falar de cooperativismo de crédito. Aliás, de cooperativismo, né? Dá para fazer aqui. O tema é muito gostoso. Com a pandemia, adiantando o futuro digital, e prova disso é a própria Mundo Coop, né? Nós tivemos que nos antecipar a esse momento e transformar um projeto que era futuro para os próximos 2 anos, que são esses eventos digitais. Nós tivemos que reaprender em 15 dias, para estar proporcionando essa coisa que nós estamos fazendo agora, né? Esse futuro digital que teve que se antecipar. A tecnologia teve que ser reaprendida por muitos, né, para conseguir se adequar às novas realidades do mundo, né? Com essa relação tecnológica, interfere no mercado econômico e na sociedade. É possível existir um novo modelo de consumo? Pinta um novo modelo de consumo? Eu vou ser bem honesto, a gente já está vivendo... Vocês podem... um novo modelo de consumo, né? A gente está... Se a gente parar para olhar o que a gente consumiu nos últimos 30 dias e o que a gente consumia antes, o sinal está claro. Nos Estados Unidos, aqueles caras no Texas que ficam bombando, tirando o petróleo debaixo da terra, eles estão dando o petróleo, pagando para as pessoas tirar, porque eles não podem parar a máquina deles. Então, isso é um sinal de que, falou,
tem alguma coisa que não está certa. Se você pensar na quantidade de aviões que estão disponíveis e a velocidade que a gente vai retomar as viagens aéreas, talvez a gente vá ficar um bom tempo com o avião parado no chão. Né? A realidade é o seguinte, o capitalismo permitiu que a gente criasse um ativo, uma riqueza tão grande, só que ela está mal distribuída. A questão agora é que a gente começa a repensar como é que eu vou distribuir essa riqueza. Como é que eu vou, em vez de comprar alguma coisa lá da China, com aquele Alibaba, com essas coisas de longe, que eu estou aportando, ajudando alguém lá, como é que eu vou selecionar menos, né? Selecionar melhor e comprar efetivamente o que me serve? Quantas vezes a gente sai para comprar roupa e quantas vezes a gente saiu para comprar roupa nos últimos 30 dias? Estamos precisando de roupa? Pois é. O que a gente efetivamente... O que é essencial? Aí as organizações começam a pensar, pô, mas eu estou mal, Tá mal? Você está sem relevância. Como é que você usa o seu talento para atender a necessidade agora? E tem empresas que estão conseguindo ajustar esse talento, né? Então, você pega alguma empresa e fala, bom, eu tenho uma capacidade técnica aqui, eu vou começar a produzir respirador, começar a produzir máscara, começar a produzir o que é relevante para a sociedade, né? E o que é bacana, quando você olha o cooperativismo, o cooperativismo está inserido em algo relevante, porque as pessoas se juntam para cooperar. Então, você é relevante por natureza, né? É fantástico para mim isso. É apaixonante. Apaixonante, acho que essa é a palavra, né? O Luiz e Douglas, Thomas, eu queria trazer um outro componente, né, para essa discussão dessa questão do novo modelo de consumo, se haverá mudança na forma das pessoas consumirem. A primeira grande mudança que nós vamos experimentar é a mudança das pessoas. Né? Então, eu tenho conversado muito, as pessoas às vezes me olham com os olhos arregalados, assim, pô, mas que papo é esse? Eu tenho falado para as lideranças cooperativistas que a primeira coisa que tem que se preocupar a partir de agora, né, não é com o orçamento, é qual o perfil, o valor do novo cooperado que vai surgir desse processo. Nós vamos atender uma pessoa diferente. E qual é o perfil dessa pessoa? Qual o comportamento de consumo dessa pessoa? De consumo, inclusive, de dinheiro. Qual é o valor que essa pessoa vai ter agora que ela passou por essa experiência? Né? E nós temos, dentro de casa, os valores, né, que são preconizados, né, pelo cooperativismo, os princípios. Né? E esses valores estão muito comuns, né, às pessoas que vão sair desse processo. Então, a primeira coisa, haverá um novo modelo de consumo? Sim, vai mudar. Por quê? As pessoas vão mudar. As cooperativas têm que se preocupar em avaliar quem é o seu novo cooperado. Tanto pessoa física, quanto as empresas. Sim. As empresas estão sendo dramaticamente afetadas por esse processo. Né? O produto que elas vendiam, elas não vão poder. Então, elas têm que... o canal que elas vendiam, elas não estão mais vendendo, elas estão transformando, se reinventando. Então, o primeiro ponto que nós temos que nos preocupar é em conhecer o nosso cooperado, o novo cooperado que vai surgir de tudo isso. E as ferramentas tecnológicas vão nos ajudar muito nisso. Né? O cooperativo tem uma característica que, como é uma sociedade de pessoas, nós estamos sempre muito próximos umas das outras. Né? Nós estamos construindo novas agências físicas para receber o nosso... Nós temos essa mania de gostar de trazer o pessoal para dentro de casa, então as agências das cooperativas são nossas casas, a gente traz tudo. Será que o nosso cooperado vai querer isso? Vai querer se aglomerar? Ou vai querer ser bem atendido, né, pelo meio digital? Né? Então, eu acho que essa visão precisa ser trabalhada, essa estratégia precisa ser repensada. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um mix muito interessante de atender as pessoas nas nossas casas, com agências capacitadas, com agências qualificadas, né? Mas também atendendo essas pessoas por meios digitais
cada vez mais modernos, né? E cada vez mais eficientes e rápidos, né? Hoje, os apps e internet das cooperativas já estão muito bem trabalhados, muito bem construídos, já têm um grau de satisfação enorme, já atendem muito bem os nossos associados. Nós temos que trazer o componente da comodidade, o componente daquela pessoalidade para os nossos canais digitais. Isso é um desafio, né? Porque está todo mundo acostumado a dar o tapinha nas costas na agência. Então, nós vamos ter que trazer, porque nem todo mundo vai querer mais ir nas nossas casas. Então, eu acho que o cooperativismo de crédito, e eu estou falando de cooperativismo, tenho certeza que o cooperativismo em geral está muito bem preparado para essa nova onda em termos de tecnologia. Nós nos preparamos, investimos. Ano passado, as cooperativas de crédito investiram mais de R$1 bilhão só em dispêndios com tecnologia. Esse ano estava previsto mais de 1,2 bilhão, né, de reais para tecnologia, né? Eu vou dar um exemplo aqui da Cooperforte, que é a cooperativa onde eu exerço o cargo de diretor executivo. 93% das transações e acesso da cooperativa, né, dos nossos cooperados, já se dão por meio digital, ou por app ou por internet, né? E a cooperativa tem 95% de satisfação em relação aos seus cooperados. Os cooperados gostam da cooperativa, mesmo assim ela é digital, né? Então, esses componentes precisam ser avaliados nesse novo normal que nós vamos passar e que nós vamos ter que enfrentar aí. São desafios muito interessantes, onde a tecnologia, todas essas ferramentas, blockchain, internet das coisas, learning machine, tudo isso aí vão ter que trazer para a gente a comodidade de ter o nosso cooperado gostando e se sentindo em casa, mesmo na internet, mesmo no nosso app. Uma coisa interessante nessa relação humana que a cooperativa tem, né, que esse modelo mais consciente tem de negócio, quando você conversa com qualquer outra organização, você fala, mas eu não sei onde meus clientes estão, eu não sei, né, vamos abrir as lojas, mas ninguém vai entrar, não adianta abrir a loja. Você tem que saber onde seu cliente está. Mas eu nem sei quem é meu cliente, porque ele entra, compra e sai, é uma relação transacional, utilitária. A relação do cooperado com a cooperativa é muito diferente, não é uma relação de utilidade, é uma relação de estamos juntos, porque o resultado ali é o meu resultado. A minha atitude é atitude para mim. Então, assim, é como se eu estivesse remando o mesmo barco. Eu não estou passando um barco do lado e depois vou embora. Essa é a grande diferença. Então, tem muita empresa por aí que fala, nossa, mas eu não estou conseguindo, porque você nunca se conectou com o seu cliente. Você nunca se conectou você nunca criou relações humanas fortes. E aí, a hora que você transforma essa relação humana forte em digital, ela continua boa. Tanto o nível de transação digital que a gente tem hoje no exemplo que foi dado agora. Então, essa é a beleza da força do cooperativismo, né? Você cria relações humanas. Você não produz transações. Algumas pessoas me param na rua, às vezes, só um minutinho, Douglas. Algumas pessoas me param, assim, me fazem perguntas, né, que não abrem a conta num banco de cooperativa, porque se eu precisar de dinheiro rápido, onde eu vou sacar, né? Então, assim, eu tenho conta num banco privado, eu tenho conta num banco digital e eu tenho conta num banco de cooperativa. Eu tive problema no aplicativo do banco digital. Aí eles mandam ligar no 0800. No 0800, eles mandam eu resolver no aplicativo. Pois bem, o aplicativo está com problema. Resumindo, cancelei minha conta digital. Eu tenho conta no banco privado. Não sei mais quem é o meu gerente. Eles não me atendem. Não tenho sinal de fumaça dos caras. Resumindo, eu vou fechar minha conta no banco privado. Aí eu tenho o banco de cooperativa, ao qual tem um aplicativo que funciona super bem. E eu estava falando com o presidente desse banco de cooperativa, e ele disse o seguinte para mim, que o projeto de transformação digital via aplicativo dos cooperados era um projeto para daqui a um ano. Eles tiveram que reaprender em 20 dias. E funciona perfeitamente. Então, assim, as pessoas caem naquela outra pergunta que eu fiz atrás, comunicação. Quer dizer, a sociedade desconhece que o banco de cooperativa ele é limitado, ele acha que um banco de cooperativa é limitado, né? Então, só para fazer essa observaçãozinha só. Só para fazer um adendo,
Luiz sempre falou, quantas cooperativas estão preparadas? Olha só, nós tivemos esse problema e caiu justamente no problema que as cooperativas tinham que fazer assembleias, né, para legitimar os seus números e distribuir as suas sobras. As cooperativas têm esse grande atributo, né, essa grande, que é gerar recursos para os seus próprios cooperados e distribuir essas sobras. Num momento difícil, né, é muito importante distribuir os resultados das cooperativas para que as pessoas que estão em momento de dificuldade possam usar aqueles recursos. Olha só, mesmo diante desses desafios, muitas cooperativas, mesmo antes do governo instituir as normas para fazer as assembleias virtuais, fizeram as suas assembleias, né? E tiveram depois o aval do Ministério da Economia, o aval do Banco Central, né? E distribuíram as suas sobras para os seus associados. Quer dizer, no momento de crise, as cooperativas estão tão bem situadas em termos de tecnologia que elas podem facilmente buscar soluções, mesmo que não tenham implantados ainda, mas dar uma resposta rápida a isso. E as assembleias virtuais foram a grande resposta que foram dadas pelo cooperativismo, né, em relação a isso. Quer dizer, mostrou a capacidade e efetividade do cooperativismo em termos de tecnologia à distância. Uma coisa que infelizmente, eu não consigo gostar é sobra. É excedente de riqueza, é a riqueza que a gente produz. Devia mudar esse nome, né? Sobra é uma coisa tão... né? Pode ser até a nomenclatura chama sobra, mas o apelido dela é excedente de riqueza. É a riqueza que a gente produz junto. Muito bom isso aí, muito bem observado, Thomas. Às vezes são detalhes assim que fazem a diferença, né? Desculpa, Gedson, mas a gente estava falando tanto de comunicação, às vezes uma palavra faz uma diferença muito grande. É verdade, é verdade. O lucro dá lucro. E o lucro é uma coisa exclusiva. Não, esse ano. Foi um sobrão. Foram 54 milhões distribuídos. Então, que bacana. Que bacana. Ô, Kedson, e você falou muito de tecnologia. Eu vejo que as cooperativas elas fazem um investimento muito grande nessa parte tecnológica. Tanto é que elas estão se equiparando nesse modelo. Eles estão se equiparando nesse modelo até com os próprios bancos tradicionais. Agora eu queria perguntar para você, Kedson, o que você espera agora dessa saída de crise? Qual vai ser a nova tendência? Como que você enxerga esse futuro econômico pós essa pandemia? O que você fala para a gente? Douglas, na realidade, hoje, se qualquer pessoa te falar que conhece o que vai acontecer daqui a uma semana... Eu compro. É a pergunta de $1 milhão. Né? Quem imaginava que, há um mês atrás, o dólar na faixa de 3,4 reais, ele está R$6 hoje. Né? Então, agora, eu vejo, assim, aí nós vamos trabalhar com a base instalada, vamos falar assim. Né? O cooperativismo tem uma base instalada muito forte. Estou falando do cooperativismo de crédito e do cooperativismo em geral no Brasil. Né? Como é que eu vejo esse futuro próximo? Eu vejo com muito otimismo. Eu acho que nós temos grandes bases instaladas, quer dizer, nós já citamos aí, nós temos uma rede muito extensa, né? Nós temos recursos nas cooperativas para emprestar, nós temos recursos para os investimentos dos nossos associados, né? Nós temos recursos para as comunidades, para os municípios poderem fazer os seus investimentos necessários para sair dessa crise, né? Nós temos pessoal qualificado, os nossos colaboradores, os nossos dirigentes são pessoas que, nesses últimos anos, se qualificaram, né, com cursos em grandes universidades, grandes escolas de negócio. Então, nós temos lideranças firmes. Citei aqui a liderança do nosso grande líder, que é o Márcio, lá na OCDE. Nós temos a liderança no século, agora com a Almada, né, nosso grande amigo Almada. O FGCOP tem feito um papel fabuloso, garantindo os depósitos, né, lá com o nosso... Agora, o Lúcio lá, que é o diretor, né, e agora com a vida do novo diretor lá, o Risse, o Adriano Risse, né, o Standoff, lá do Sicredi também é o nosso... Quer dizer, nós temos as estruturas do cooperativismo muito bem preparadas para dar uma resposta rápida, dinâmica, aos desafios que estão vindo aí pela frente.
E esses desafios são absolutamente necessários para o Brasil. Olha só, as comunidades, nós precisamos retomar o crescimento econômico, não é essa o grande desafio que nós temos? Sim. Eu vou citar aqui aqueles números que eu achei uma coisa assim maravilhosa, que faltava até como ingrediente para a nossa comunicação. A Fundação FIP recentemente divulgou um estudo, até vocês noticiaram isso aí no Mundo Coop, nos seus artigos, né, sobre a atuação das cooperativas no Brasil, cooperativas de crédito. Tem números fantásticos, né, que são importantes que todos nós conheçamos. Né? Por exemplo, a cooperativa, quando atua no município, eleva anualmente 5,6 o PIB per capita daquele município. Em municípios onde existem cooperativas de crédito, anualmente 5,6 o PIB é elevado per capita. Então, isso é importante demais. Né? O salário médio de um trabalhador, onde existe cooperativa, né, eleva-se 1% ao ano. Né? As comunidades que têm cooperativas têm 15,6 mais empreendimentos que comunidades que não têm cooperativas. Para cada R$1 emprestado por uma cooperativa, gera quase 2,45 centavos, R$2,45 em renda. Né? Isso são números que vão justamente ao encontro do capitalismo consciente. Quer dizer, é um movimento, um segmento econômico que leva à prosperidade. Né? Que gera emprego. Para cada R$35 mil que uma cooperativa empresta na sua comunidade, ela gera um emprego. Né? Então, esses números mostram qual é o nosso grande trabalho. É levar o cooperativismo para todas as comunidades do Brasil. É isso aí. Né? Nós ainda temos déficits importantes lá no Nordeste, no nosso Nordeste, por isso que tem o desafio do Banco Central lá, de nós levarmos pelo menos para 25% dos municípios do nosso Nordeste a presença de uma cooperativa efetiva, levando prosperidade. Né? Nós queremos crescer, aí, conforme o desafio que o Banco Central nos coloca lá na agenda BC-REST, o crédito, né, de 8% para 20% dentro do sistema financeiro nacional. Né? Então, são desafios importantes, né, que nós precisamos arregaçar a manga, nos unir. Aí tem a questão da comunicação, levar para a sociedade brasileira claramente os benefícios do cooperativismo em geral e do cooperativismo de crédito em particular, né? Fazer um trabalho de união entre os diferentes segmentos, sistemas, né? Sob a liderança da OCDE, da Confebras, do SECO, do FGCOP, né? Levar fazer uma união grande para levar esse benefício à população brasileira. Então, eu acho que o que nos resta nós temos as bases, que é trabalhar, arregaçar as mangas, levar para todos. Eu tenho brincado com o pessoal que a solução no Brasil é cooperativismo deles. Cooperativismo deles. É por isso que é aí que nós vamos vencer os grandes desafios econômicos e sociais que a nossa nação tem. Vamos dar a nossa contribuição. Logicamente que o cooperativismo não vai resolver todos os problemas do país, mas é um grande vetor de inclusão e cidadania financeira. Eu tenho certeza que o que acontece? Saindo da crise, as pessoas vão começar a procurar, falar, a mudança de consumo, né? Que tipo de serviço financeiro eu vou consumir? Que tipo de associação? Aonde eu vou me associar? Né? Porque as empresas tradicionais, elas usam tudo como recurso, né? Até o recurso humano, ele quando não serve, ele é descartado. A cooperativa tem uma abordagem muito diferente, porque não tem recurso humano na cooperativa, é todo mundo associado. Você não consegue, você vai falar, desculpa, eu vou te demitir, vou demitir um dos acionistas. Não existe isso. A gente faz parte de um negócio junto. Então, essa é a grande, e essa, assim, a força da gente comunicar, do trabalho que o Mundo Coop faz, que as cooperativas fazem. Como é que a gente leva isso para mais lugares, novos canais? Educação universitária, segundo grau, tem várias cooperativas que estão literalmente hackeando o sistema, estão entrando
dentro da educação municipal, fundamental, para levar esse cooperativismo, para ajudar o jovem a aprender a empreender no modelo cooperativismo. Né? Isso que é bacana. Essa força, a gente, como cooperativa, como cooperativismo, a gente, como multiplicador dessa ideia, a gente tem que usar as técnicas dos hackers para o bem, semear essa ideia no jovem, para a gente criar uma geração que está muito mais junto, que trabalha junto, e aproveitar essa crise para falar, ó, é o momento da gente se juntar. E tem uma questão que eu não posso deixar de falar aqui, é o seguinte, o cooperativismo de crédito no Brasil, ele evoluiu muito por causa da atuação firme, né, do Banco Central do Brasil, que é uma entidade que vê no cooperativismo solução e não problema. Né? Então, o Banco Central do Brasil é invejado. A gente faz muito intercâmbio, né, com outros países, levamos lideranças, a Confebras leva lideranças cooperativas para outros países. Recentemente eu tive aqui no Cone Sul, né, o pessoal do Uruguai, da Argentina e do Chile, né, morrem de inveja do nosso Banco Central. Tem que ser. Mas não tem, infelizmente, né, no cooperativismo não tem o apoio que nós temos aqui do Banco Central. Apoio firme da supervisão, da legislação, mas também da orientação. Né? Então, isso é importante também ressaltar. Então, eu acho que nós temos bases muito sólidas para avançar e para vencer esses desafios aí que estão postos aí para a gente, que são fundamentais aí para uma melhor presença do cooperativismo de crédito no Brasil, em todas as comunidades do Brasil. Fantástico. Vamos às perguntas, Douglas? Vamos lá. Vamos ver aqui. A gente teve bastante pergunta. Tem uma pergunta aqui interessante. Tem uma pergunta interessante aqui. Da Jade Peroni. É possível dizer que esses modelos econômicos deixam de ser uma tendência para virar uma necessidade de sobrevivência de negócios no futuro? Como as organizações podem implantar esse sistema? Nossa, fantástico essa pergunta, porque o que a gente vê no mercado mundial? Né? Desde o começo do século, surgiram muitos movimentos para questionar o capitalismo. Vamos fazer um capitalismo inclusivo, capitalismo criativo, economia circular, e surgiu com muita força no início desse século. Já nos últimos anos, o que a gente viu? Larry Fink, que é o presidente de um fundo de investimento americano, chama BlackRock, ele administra só uns 6 trilhões de dólares, né, para ter uma ideia de quanto dinheiro que ele tem na mão. Ele já falou, só vamos investir em empresas que tenham planos de longo prazo. Só vamos, ele escreve uma carta para os presidentes das empresas de capital aberto. Este ano, né, não vou contar muita história, mas este ano, em Davos, o Fórum Econômico Mundial, além de repensar essa coisa da liderança, eles lançaram uma ideia que a gente tem que falar de um capitalismo de stakeholder, um capitalismo de grupos de interesse, que nada mais é que cooperativismo. Ele não pode falar cooperativismo, então ele fala capitalismo de stakeholder, porque a gente tem que gerar riqueza, valor para todo o ecossistema, não só para o acionista. Então tem um movimento muito grande. Como é que a gente faz isso? Se eu sou uma empresa, quero continuar sendo uma empresa, eu tenho que aplicar esses fundamentos do capitalismo consciente. Aí já deixo uma dica, ativador de negócios conscientes, eu vou depois passar o site aqui, se alguém quiser o e-book de graça, está lá no site, é só pedir, e tem um curso também, mas é aplicar esses princípios do capitalismo consciente, ter clareza do seu propósito, ter um mapa de todas as pessoas ou entidades que você afeta a partir do seu negócio, criar uma cultura baseada em valores sólidos, e ter um líder que serve a essa causa. E criar mais líderes dentro da organização que servem a uma causa maior. Parecia que eu falei de cooperativismo, né? Mas eu vou só acrescentar rapidamente quer dizer, a pergunta da Jade foi muito interessante, e nós precisamos também, talvez seja uma dos nossos gargalos, das nossas deficiências, nós precisamos ter incubadoras de cooperativas no Brasil. Né? Nós temos aí incubadoras de startups, uma série de coisas, mas ainda falta nós termos incubadoras de cooperativas, né, que levem, né, que ajudem. Eu vi na Áustria, por exemplo, na Áustria existem lá
determinado local, ou prédios, né, onde se gestam as cooperativas, segmentos ou cooperativas, e dali elas ganham, são fortalecidas e vão atender às suas necessidades em qualquer ramo, né, que elas são geradas, né? Então, eu vi cooperativas financeiras, eu vi cooperativas escolares, eu vi cooperativas, né, que tem aquele primeiro momento, as autoridades locais, né, dão recursos para aquelas cooperativas se fortalecerem e depois irem atuar. Então, talvez seja um dos gargalos. Levar esse modelo econômico cooperativista passa também para a gente criar incubadoras de cooperativas. Até essa ideia nós já teve conversando com o pessoal da OCB, lá com o Márcio, ele foi muito simpático a isso, né? E eu acho que nós temos até uma proposta nessa linha aí. Então, cooperativismo neles, em todas as comunidades, nós queremos, né? E para isso a gente precisa também criar esses facilitadores, né? Para que as pessoas possam... outro dia, um colega de uma grande empresa multinacional falou assim, pô, nos Estados Unidos eu tenho uma cooperativa lá, nessa empresa, que no Brasil nós não temos. Por quê? Né? Então, os funcionários, os colaboradores das empresas estavam querendo ter essa alternativa. Né? Então, a gente até está ajudando na Confebras, mas a gente precisa realmente estruturar isso de uma melhor forma. Eu vou fazer uma pergunta, pegando um gancho do que você falou, Kedson, e é muito recorrente em todos os nossos eventos, inclusive matérias de Mundo Coop, e a gente recebe muito e-mail disso, que o cooperativismo precisaria ter aquela educação continuada, né? Eu acho que começar um negócio e não dar continuidade nisso, eu acho que não vai para frente. Eu acho que o EAD vai ser uma coisa aí que vai estar disponível para todo mundo, mas eu quero pegar uma pergunta interessante aqui do Adric. Eu sou do único curso de bacharelado do cooperativismo do Brasil, presente na Universidade Federal de Viçosa. Concordo muito com vocês sobre a questão de externalizar mais o cooperativismo para as pessoas, e acredito que uma etapa inicial é se aproximar das academias. O cooperativismo não está distante somente das pessoas, mas também se encontra distante das universidades. Somos fontes de pesquisa e conhecimento quando se trata do fomento da educação cooperativista. Então, por que não se aproximar mais das universidades? É verdade. O cooperativismo tem que trazer, né, para como seu aliado fundamental a academia. Né? Nós não podemos incorrer no erro que já foi cometido por outros segmentos de empresas, de organizações, de achar que as nossas universidades corporativas são suficientes para as nossas necessidades de formação, né, e de conhecimento para os nossos colaboradores e dirigentes. É fundamental que essas academias, essas universidades corporativas, que nós já temos aí nos sistemas cooperativos, tem as suas universidades corporativas, façam parcerias com a universidade, que é onde está a base, e a base, e essas universidades, onde nas suas localidades, elas trazem lá o contato com as pessoas que são muitas vezes cooperadas, para que possam transformar a vida das cooperativas e das universidades cooperativas. Né? Eu acho que essa é uma questão importante, que a gente vai ter que repensar também, né? Sair um pouco dessa restrição de trabalhar só aquilo que é produzido pelas nossas universidades. Embora eu tenho, por exemplo, eu conheço o sistema Sicob, o sistema Sicredi, eles têm grandes parcerias, por exemplo, cito aqui a parceria do Sicob, do Sicredi com a Dom Cabral, lá de Nova Lima, lá, para formar os seus líderes, né? Eu sei que o Cressol tem muitas parcerias com universidades lá em Santa Catarina, né? E outros exemplos importantes, né? Agora, eu queria trazer uma outra questão dentro dessa pergunta, que para a gente também é fundamental, da Confebras é fundamental, que nós precisamos também evoluir, que é a questão da acreditação, da formação continuada e acreditação dos dirigentes de cooperativas. Né?
aquele selo. É muito comum, né, a cooperativa precisar de um dirigente e não saber qual é o dirigente, qual é o perfil de um dirigente cooperativo, né? Então, nós temos exemplos importantes, por exemplo, no mercado de capitais, você tem certificações que dão a credibilidade àquela pessoa que ela fez toda a educação necessária, a formação necessária para ser um bom colaborador, um bom gerente ou um bom líder naquela empresa, no mercado de capitais, por exemplo. Nós precisamos trazer isso para o cooperativismo também, né? Dar educação continuada e certificar essas pessoas de modo que elas possam se apresentar, né, para serem líderes capacitados das cooperativas nos processos seletivos que estão aí no mercado, né? Então, acho que é uma outra questão também. A Confebras tem um projeto de certificação de lideranças cooperativistas, que nós já discutimos isso no SECO, e nós queremos evoluir com isso também, porque isso também é muito importante. Nós temos mais de 15 mil dirigentes cooperativos no Brasil, e essas pessoas precisam ter educação continuada e boa formação para poder levar a bom termo a sua participação, a sua contribuição nas cooperativas. Thomas, alguma consideração? Olha, primeiro, a questão da incubadora de cooperativas, para mim isso é fundamental. Cada vez que eu faço algum trabalho com alguma cooperativa, eu falo que um pilar, o tripé de sustentabilidade de qualquer comunidade hoje é o serviço financeiro, a educação e o empreendedorismo. O empreendedorismo é como? Como é que a gente, como cooperativa, ajuda a criar um ambiente empreendedor, levando o cooperativismo através da educação para as escolas, né? Não só a universidade, mas escola de segundo grau, fundamental, porque isso a gente começa a criar o futuro cidadão. Nós temos uma responsabilidade na divulgação dessas ideias de criar o futuro cidadão. Esse é o nosso legado, né? Se a gente parar para pensar, falar, o que eu estou aqui fazendo? Né? Para produzir mais? Não, eu estou aqui para os próximos que vierem vão lembrar, falar, nossa, foi a partir disso que começou uma grande transformação. Qual é o marco que transforma a nossa nação em uma nação junto, não uma nação de competição, uma nação de colaboração, para depois a gente começar a colaborar mais com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, com a Bolívia, com o Paraguai, e mostrar como se faz. A gente estava falando aqui, o Kedson estava falando, o nosso Banco Central é um dos grandes responsáveis pela força, pela qualidade do cooperativismo financeiro. E quando a gente olha a discrepância entre o cooperativismo financeiro e os outros, ainda tem uma discrepância muito grande. Como é que a gente leva, através da experiência, da gestão, e essa ideia dos líderes, como é que esses dirigentes, como é que a gente trabalha esses dirigentes para que a qualidade de gestão do cooperativismo de crédito esteja presente em todas as cooperativas? Todo e qualquer tipo de cooperativa. Porque quando acontece alguma coisa ruim com uma cooperativa, não é aquela que sofre, é o nosso sistema que sofre. Então, nós temos que trabalhar mais juntos, entre cooperativas. Sexto princípio. Yes! Douglas. Maravilha. Gente, a gente teve bastante pergunta, depois eu vou encaminhar essas perguntas para vocês. Ótimo. A gente teve um bate-papo aqui fantástico. Eu acho que esse tema é muito interessante. A gente está tentando, como foi falado aqui, ninguém sabe o futuro do que vai acontecer. A gente está conjecturando, olhando como vai ser o futuro. Eu acho que essas ideias são interessantes para a gente começar a montar a nossa base e quando sair da crise a gente está bem mais preparado para isso. Esse webinar foi fantástico, depois a gente vai disponibilizar isso para todo mundo. Quero agradecer todos os convidados pelas perguntas que assistiram ao webinar. E agora uma palavra final. Kedson, uma palavra final para a gente encerrar o nosso webinar. Bom, como eu imaginava, né, vocês do Mundo Coop sempre nos proporcionam momentos assim de muita alegria, muita conversa solta, leve, gostosa, né? E para falar dessa paixão que nós temos pelo cooperativismo é fantástico, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que nós temos algumas questões que são interessantes para enfrentar no cooperativismo e no cooperativismo de crédito.
Essa questão da comunicação única é importante, né? Nós somos muito competentes em comunicar individualmente, né? Os sistemas têm grandes equipes de marketing, de comunicação, que comunicam os seus negócios, né? De uma forma muito direta e muito objetiva e com muita competência. Mas nós precisamos ter uma comunicação única sobre o cooperativismo, né? Então, isso nós precisamos perseguir. Essa questão que foi colocada muito bem pelo Thomas, da intercooperação, né? Isso se apresenta no cenário agora que nós vamos ter pós-pandemia, importante, né? Nós precisamos, as cooperativas, sejam crédito, sejam hospitalares, sejam de produção, precisam se unir, né? E cooperar entre si, porque elas se conhecem, elas comungam dos mesmos princípios e valores, então nós precisamos nos juntar. E nós precisamos de uma união cada vez maior das entidades cooperativistas, das lideranças cooperativistas, né, para buscar, junto com a OCDE, né, cada vez uma presença maior do cooperativismo. Muito obrigado, beijo no coração e obrigado a todos que estiveram aí participando, as perguntas, e a gente está aqui disponível na Confebras para o que puder fazer aí em prol do cooperativismo. Thomas, foi uma honra. Obrigado e espero ter novas oportunidades de conversar com você, viu? Maravilha. Thomas, sua palavra. Nossa, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui Isso é um movimento de transformação nacional, né? O Mundo Coop faz parte de um canal de comunicação importante para o nosso movimento de cooperativismo. E fico aqui um agradecimento de coração de escutar, de ouvir os números que o Kedson compartilhou, né, de crescimento, do potencial, de tudo que está acontecendo. Agradecer ao Mundo Coop também por essa iniciativa, né? A gente tem que levar isso cada vez mais pessoas e mostrar o que é o cooperativismo, a força que a gente tem. Maravilha. Luiz? Gente, obrigado. Douglão, obrigado. Kedson, obrigado pela sua participação.